No Evangelho de João, nós encontramos a história de um homem que procurou Jesus tarde da noite. Esse homem estava maravilhado com as coisas que Jesus ensinava e com os milagres que Jesus realizava. Mas por que ele buscou Jesus à noite quando ele estava sozinho? É isso que nós vamos aprender agora nesse vídeo. Essa história você encontra no Evangelho de João, no capítulo 3, e a partir do versículo 1 diz o seguinte: Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus estava sempre rodeado de pessoas, muita gente simples, na maior parte. Mas esse homem era um homem diferente. Ele era um líder religioso, fazia parte de um grupo muito seleto de pessoas. Ele provavelmente era um homem muito rico, porque quando Jesus morreu, ele levou cerca de 35 litros de um óleo perfumado para preparar o corpo de Jesus. Ele era fariseu, que era um grupo especial ali entre os judeus. Para fazer parte desse grupo, você tinha que fazer um juramento de que seguiria à risca todas as leis dos judeus, e olha que eram muitas. Além disso, ele fazia parte do Sinédrio, que era um grupo de 70 líderes espirituais, como se fosse a suprema corte dos judeus. Então ele realmente era uma pessoa diferenciada, era uma pessoa incomum. Ele era um homem que provavelmente desfrutava de todas as coisas boas que a vida tinha para oferecer naquela época, mas alguma coisa faltava, ele sentia que precisava de alguma coisa ainda. Ele com certeza conhecia muito bem a palavra de Deus, todos os ensinamentos da Bíblia, mas ele sentia que faltava alguma coisa. Os judeus acreditavam que à noite, quando tudo estava mais tranquilo, silencioso, era o melhor momento para estudar a palavra de Deus. Pode ser por isso que ele tenha buscado Jesus nesse momento. Outros estudiosos dizem que ele tinha vergonha de buscar Jesus na frente de outras pessoas, justamente porque ele era um líder espiritual, Então pode ser que ele tenha buscado Jesus tarde da noite por esse motivo também. No versículo 3 nós vemos que Jesus foi logo direto ao ponto e disse para ele: Eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Nicodemos chegou tentando bajular Jesus, talvez porque ele realmente estava impressionado com as coisas que Jesus ensinava e fazia, mas Jesus levou ele logo para o foco, para o objetivo do seu ministério, que era transformar pessoas. Jesus não veio aqui simplesmente para curar pessoas, porque essas pessoas que foram curadas, elas iriam morrer, inevitavelmente. Jesus veio a esse mundo com o objetivo de transformar pessoas. Essa mudança completa, essa transformação é que era justamente o objetivo, o propósito do seu ministério aqui na Terra. No versículo 4, Nicodemos, um pouco confuso, responde para Jesus: Como pode um homem velho nascer de novo? Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Essa confusão de Nicodemos, ela tem uma explicação muito simples. A palavra grega anoten, traduzida como de novo, ela tem 3 significados diferentes. Primeiro, pode querer dizer de novo desde o começo, recomeçar alguma coisa desde o começo. A segunda tradução para essa palavra é novamente, no sentido de uma segunda vez. Você fez algo, mas você precisa fazer uma segunda vez. E a terceira tradução possível para essa palavra é de cima, ou seja, de Deus, nascer novamente de Deus. A resposta de Nicodemos mostra que ele interpretou as palavras de Jesus com essa segunda tradução aí, essa segunda interpretação, a mais literal possível. Talvez ele até entendeu o que Jesus queria dizer, mas parecia uma coisa tão impossível, nascer de novo, ser transformado depois de tantos anos, que ele fez essa comparação de que seria algo tão impossível quanto alguém voltar para a barriga da sua mãe para nascer de novo. Quem sabe ele buscou isso por muitos anos, estudando a palavra, conhecendo mais sobre a palavra de Deus, mas faltava alguma coisa e esse algo era justamente Jesus. E justamente ele teve a oportunidade agora de ter esse contato com Cristo, que era o que faltava na vida dele. No versículo 5, Jesus responde então para Nicodemos: Eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá luz à vida espiritual. Mas o que Jesus queria dizer com isso? O que significa nascer de novo? No Novo Testamento existem 4 ideias que estão interligadas e que a gente precisa entender
para conseguir compreender o que Jesus estava dizendo nesse momento. O primeiro conceito que a gente precisa entender é o do reino de Deus. O reino de Deus é um conjunto de pessoas que seguem, obedecem e buscam fazer a vontade de Deus de forma mais perfeita possível. Nós vemos esse conceito em Mateus 6,10, na oração do Pai Nosso, quando diz ali: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Estar no reino dos céus significa levar uma vida em que nos submetemos à vontade de Deus. E dessa maneira, nós nos tornamos filhos de Deus e passamos a fazer parte do reino de Deus. Os judeus esperavam que Jesus os livrasse do jugo romano e estabelecesse um novo reino ali, mas esse não era o objetivo de Jesus. O objetivo de Jesus era trazer um reino espiritual, transformar as pessoas de dentro para fora. Esse era o propósito dele. O segundo conceito é justamente de sermos filhos de Deus. Ser filho de Deus é ser parecido, semelhante com Ele. A essência de ser filho de Deus é amar e viver uma vida de amor como Deus ama, né? Como Deus é amor. Mas a obediência também está intrinsecamente ligada àqueles que buscam ser filhos de Deus. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam, e porque me amam serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Nós encontramos essas palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Não faz sentido você dizer que ama alguém e logo em seguida você faz coisas que entristecem essa pessoa. Ou você dizer que ama uma pessoa e não faz aquilo que ela pede para você. Ser filho de Deus significa obedecer os seus preceitos, aquilo que Ele nos ensinou, aquilo que Ele nos orientou. A função principal de um pai, de uma mãe, é orientar os seus filhos, ensinar a eles todas as coisas que eles precisam conhecer para viver uma vida de qualidade. E é justamente esse o propósito de Deus. As orientações que Deus nos deixou na Bíblia não são para nos limitar, para regular a nossa felicidade, não, pelo contrário, é para que a gente tenha uma vida melhor, uma vida de qualidade. É isso que Jesus veio nos ensinar. O terceiro conceito muito importante que a gente precisa entender é o conceito de vida eterna. Na Bíblia, o conceito de vida eterna vai muito além de uma vida longa, onde você vai viver muitos e muitos anos. Vida eterna na Bíblia é uma vida plena, uma vida cheia de possibilidades, de realizações, onde você sente que não precisa de mais nada, que você tem tudo aquilo que você necessita e que você pode viver da melhor maneira possível. O único ser eterno realmente é Deus. A Bíblia diz que nós fomos criados para ser eternos, mas quando o pecado entrou nesse mundo, nós perdemos a vida eterna. E o único que pode nos conceder isso novamente é Cristo Jesus. Muitas pessoas gastam dinheiro, às vezes uma fortuna toda, para viver um pouco mais, alongar um pouco mais a vida. Você pode até se alimentar bem, fazer exercícios físicos, dormir bem, seguir uma vida saudável para isso, quem sabe, prolongar a sua qualidade de vida ou a sua expectativa de vida. Mas a verdade é que ninguém consegue viver eternamente a não ser se essa vida eterna for oferecida por Cristo Jesus. Às vezes a gente se preocupa tanto com a saúde, cuidar do nosso corpo, mas a gente esquece de cuidar da nossa espiritualidade, a gente esquece de levar a sério a nossa salvação. A gente leva à risca, né, todas essas orientações que a gente aprende sobre alimentação, sobre qualidade de vida, mas nem sempre a gente dedica tempo para orar, para ler a palavra de Deus e passar tempo com Ele. Se Ele é a fonte de vida, nós precisamos estar conectados a Ele para poder viver de verdade. Senão, não adianta a gente cuidar de todas as áreas da nossa vida e esquecer justamente essa área que é a mais importante. O quarto conceito que a gente precisa entender é sobre renascimento. É ele que une todos os outros que eu falei aqui. A partir do momento que você se relaciona com Deus, que você aceita Jesus como seu Salvador, Ele vai transformar você, vai fazer você uma nova criatura. Dessa maneira você pode ser filho de Deus, você pode viver eternamente. Enfim, tudo que eu falei aqui só é possível quando você se relaciona com Jesus e vive uma nova vida com Ele. A Bíblia nos diz que naturalmente o ser humano não é bom. Se você pensar, você já machucou, quem sabe, pessoas muito queridas que você amava muito em momentos de estresse, e num momento de pressão ali você fez coisas que antes você não imaginava fazer. Enfim, todos nós somos pecadores. E por causa disso nós não conseguimos obedecer corretamente a Deus. E realmente nós não somos capazes de fazer isso. Só quando nos relacionamos com Cristo e Ele nos transforma é que a nossa vida pode ser uma vida de acordo com aquilo que Deus espera de nós.
Num outro momento, Jesus disse que aquele que crer e for batizado será salvo. Jesus mesmo foi batizado para dar o exemplo para a gente. Ele não precisava ser batizado porque ele não tinha pecados, mas ele se batizou para deixar o exemplo para nós. Então, quando Jesus fala que nós precisamos renascer da água e do Espírito, esses dois conceitos são muito interessantes e eles estão totalmente relacionados. A pessoa que aceita Jesus como Salvador, ela é convidada por ele a se batizar, ser batizado na água, por imersão, assim como Jesus foi. E nesse momento você recebe o Espírito Santo, você recebe o batismo do Espírito Santo, assim como aconteceu com Jesus, né? Após ser batizado, o Espírito desceu sobre ele e ele começou o seu ministério, porque agora ele podia ser usado pelo Espírito Santo, assim como o Espírito Santo pode usar você também, se você for batizado, se você se entregar a sua vida a Jesus. O Espírito Santo ele trabalha na vida de todas as pessoas, mas quando você é batizado, você recebe uma porção dobrada, ou seja, você está agora aberto, apto para ser usado de uma forma muito mais poderosa por ele. E é isso que Jesus deseja fazer na minha e na sua vida. No versículo 7, Jesus então continua dizendo: portanto, não se surpreenda quando eu digo é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem nem para onde vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. É bem provável que naquele momento, ali já à noitinha, o vento soprava calmamente por ali, balançando, quem sabe, algumas árvores, e aí Jesus usou isso justamente como exemplo para Nicodemos. Assim como a gente ouve o vento e a gente vê os movimentos, mas não enxerga o vento propriamente, nós podemos sentir a atuação do Espírito Santo, nós podemos ver as pessoas que foram transformadas por ele, mesmo sem enxergar o Espírito Santo propriamente dito. Uma outra questão interessante é que a palavra grega pneuma, ela pode ser traduzida tanto como espírito quanto vento. Você pode ouvir, ver e sentir o vento, pneuma, mas você não sabe de onde vem nem para onde vai. Da mesma maneira, prosseguiu Jesus, o espírito, pneuma, é exatamente igual. Você pode não saber como trabalha o Espírito Santo, mas você pode ver seu efeito nas vidas das pessoas. Mais uma vez, então, no versículo 9, Nicodemos pergunta para Jesus, ainda confuso, com aquela explicação, como pode ser isso? E Jesus então responde para ele: você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Eu lhe digo a verdade, falamos daquilo que sabemos e vimos, e no entanto vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. É como se Jesus estivesse dizendo, nós não estamos falando de uma questão acadêmica, teórica, e sim de coisas que conhecemos, que vimos. Podemos apontar várias pessoas que foram recriadas, transformadas, que renasceram pelo poder do Espírito Santo. Tem muitas coisas que a gente usa hoje em dia que a gente não sabe exatamente como funciona. Você pega o seu celular, digita ali o contato que você deseja falar e você não sabe exatamente como que a sua voz sai do celular e vai chegar lá naquela pessoa, às vezes em outra cidade, em outro país, Mas você simplesmente confia e acredita porque você já usou algumas vezes o aparelho e você sabe que funciona assim. Quando você liga o seu carro para você dirigir, provavelmente, como eu, você não entende nada do que passa ali por dentro do funcionamento de um carro. Infelizmente, eu preciso admitir que eu não entendo absolutamente nada de mecânica de carro. Se estragar alguma coisa, eu vou ter que recorrer a alguém que conhece. Mas eu sei que funciona. Eu sei que, de alguma forma elaborada, o carro precisa de várias peças, de um mecanismo muito complexo, mas que se eu ligar e fizer algumas coisas ali que é suposto, ele vai funcionar. Então, da mesma forma, a gente pode não entender como algumas coisas que o Espírito Santo faz, como elas são possíveis, Mas a gente vê que elas acontecem, a gente sabe que milagres acontecem e por isso a gente pode confiar nele. O único argumento incontestável do cristianismo é uma vida transformada. Você pode questionar algum conceito, alguma crença do cristianismo, mas você não pode questionar uma pessoa que foi completamente transformada. Existem muitos livros, best-sellers, que são vendidos aí pelo mundo todo, mas eu não conheço nenhuma pessoa que foi transformada por esses livros.
que antes era viciado em drogas, bebida, cigarro, batia na esposa, batia nos filhos, era uma pessoa problemática e foi transformada por esses livros. Mas eu conheço várias pessoas que eram assim e se tornaram novas criaturas por causa da palavra de Deus, por causa da atuação do Espírito Santo depois que conheceram a Jesus. Esse é o maior testemunho do cristianismo. A gente pode convencer até uma pessoa através de verdades intelectuais do cristianismo, mas é a vida transformada de uma pessoa que foi completamente mudada. Esse é o maior testemunho, esse é o maior convencimento em relação ao que o cristianismo ensina. No versículo 14, Jesus continua dizendo: "E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crer tenha a vida eterna." Aqui Jesus faz menção a uma história curiosa que nós encontramos em Números, capítulo 21, versículo 4 a 9. Enquanto o povo de Israel viajava pelo deserto, eles reclamavam muito e muitas vezes eles questionavam a Deus, deixavam Deus irritado, e numa determinada ocasião, Deus resolve castigar o povo com uma praga de serpentes venenosas. Mas enquanto algumas pessoas morriam ali picadas pelas serpentes e clamavam pedindo perdão a Deus, Deus mandou que Moisés fizesse uma serpente de bronze, colocasse ela numa haste e pendurasse no meio ali do povo. E aqueles que olhassem e pedissem perdão e crescem que poderiam ser curados, eles seriam então curados naquele momento por Deus. É claro que o que curava as pessoas não era a serpente de bronze, era justamente a crença, a fé no poder de Deus. O poder não estava na serpente em si, o poder vinha de Deus. E quando eles demonstravam que estavam arrependidos e que acreditavam em Deus, que confiavam no poder de Deus, então eles eram curados. Da mesma forma, Jesus estava confirmando o tipo de morte que ele viria a morrer. Todos os símbolos que são apresentados no Antigo Testamento, de cordeiros que eram sacrificados no lugar das pessoas quando elas pecavam, tudo isso apontava para o sacrifício de Jesus, que futuramente viria a esse mundo para morrer por nós e pagar o preço dos nossos pecados. E aí Jesus fala o que para mim é um dos textos mais importantes, mais bonitos da Bíblia, João 3,16, quando ele diz: "Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna." Todo mundo tem um texto bíblico favorito, mas esse foi considerado o texto bíblico favorito de todos. Ele traz a essência do Evangelho. Se você precisasse resumir, o Evangelho, a mensagem bíblica em um verso, você poderia usar esse verso. Eu não vou me delongar muito nesse verso especificamente, porque eu quero gravar depois um vídeo só sobre esse verso, me aprofundando bastante sobre ele. Então eu vou seguir aqui em diante, mas eu prometo que em breve vou gravar um vídeo só sobre esse verso, para a gente se aprofundar bastante nele, porque ele é muito lindo, muito importante. E finalizando essa história, no versículo 17 e 18, Jesus encerra dizendo: "Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crer nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus." E no 19 a 21, "E a condenação se baseia nisto: a luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus." Aqui nós encontramos um paradoxo muito importante sobre o amor e a justiça. Nós sabemos que Deus é amor, que Ele nos ama, tanto que no versículo 16 diz justamente isso, que Deus amou o mundo todo e por isso enviou seu Filho para morrer por nós. Deus estava disposto a fazer algo impossível, que era entregar o seu único Filho por nós, pecadores, falhos, cheios de defeitos. Mas aí, logo em seguida, ele fala sobre juízo, sobre justiça, que é um atributo também de Deus e que é necessário. Para algumas pessoas parece muito difícil conciliar amor e justiça, mas como que isso funciona? Imagina que você, estudando, entendeu que o exercício físico é essencial para uma pessoa ter uma vida saudável. Você começa então a se exercitar, sente a diferença que isso faz na sua vida e você convida um amigo seu para caminhar junto com você, para que ele faça exercício físico também e seja impactado por isso, tenha a sua vida melhorada por causa disso. Só que esse amigo diz para você que ele não tem interesse, que ele não gosta e que ele não vai. Ele tem liberdade para tomar essa decisão,
Mas é claro que, inevitavelmente, ele vai colher as consequências disso. Todas as nossas ações, todas as nossas decisões, elas trazem consequências. E não é que Deus queira nos punir ou que Ele queira se vingar de nós. É que quando você não aceita a salvação, quando você não aceita Jesus como seu Salvador, automaticamente você não tem como ser salvo. Você continua como escravo do pecado e não tem uma solução outra para isso. Não existe uma outra alternativa para isso. Você automaticamente vai colher o resultado da sua escolha. Da mesma forma acontece quando nós entramos em contato com Jesus. Essa é uma escolha, uma decisão que todo ser humano precisa tomar em algum momento. Quando você entende quem é Jesus, quando você entende aquilo que a Bíblia revela sobre ele, você tem uma decisão para tomar. Algumas pessoas ficam maravilhadas, encantadas com aquilo que Jesus fez, com aquilo que ele ensinou e aceitam prontamente o que Jesus oferece, né, que é a salvação. Outras pessoas não veem nada de especial nele, acham que ele não existiu ou que ele era simplesmente um ser humano muito especial, mas não aceitam ele como Salvador e preferem viver a vida da mesma maneira que vinham vivendo. Naturalmente, essas pessoas fizeram uma escolha, então automaticamente elas vão colher os resultados do pecado. A Bíblia diz que o salário, né, o resultado do pecado é a morte, porque a única maneira de você ter vida é estar ligado à fonte de vida que é Deus. Jesus veio justamente oferecer a salvação, a vida eterna, quando nós somos ligados novamente a Deus por meio dele. Ele é o único que pode fazer isso por nós, não existe outro caminho. Jesus veio a esse mundo para nos oferecer a salvação e nos transformar por completo. Mas essa escolha é pessoal, cada um precisa tomar essa decisão e fazer a sua escolha. Jesus veio trazer a luz a um mundo em trevas que precisa dessa luz, mas cada um de nós precisa decidir se quer abraçar essa luz ou permanecer nas trevas. Qual é a sua decisão hoje? Nós já tivemos alguns encontros aqui, talvez você já assistiu algum desses vídeos falando sobre Jesus, sobre aquilo que ele ensinou, sobre aquilo que ele deixou para nós. Qual é a sua decisão em relação a isso? Você pode adiar essa decisão, deixar para depois, mas é inevitável que você decida. A Bíblia nos diz que todos os seres humanos um dia estarão perante Deus no juízo final. Nesse momento, nós vamos ser julgados por aquilo que nós já decidimos no passado, daquilo que nós decidimos hoje. E talvez hoje seja a sua oportunidade de decidir. A gente não sabe do dia de amanhã. Eu estou gravando esse vídeo em junho de 2021. Nós estamos vivendo uma pandemia terrível do coronavírus. A gente não sabe do dia de amanhã. Quantas pessoas já morreram? Enquanto eu gravo esse vídeo hoje, o Brasil completa 500 mil mortes por causa do coronavírus. Sinceramente, eu não sei dizer para você quanto tempo eu tenho nessa terra. Mesmo sendo uma pessoa que busca fazer a vontade de Deus, eu não estou livre desses problemas, né? A gente não sabe quanto tempo a gente tem aqui, a gente não sabe o que vai ser de nós amanhã. Talvez você já tenha sido vacinado contra o coronavírus, mas existem outros problemas, tantos, né, no nosso mundo. Eu moro no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente sai sem saber se vai voltar para casa. Por isso é importante você tomar essa decisão hoje. Se você nunca pensou sobre isso, nunca levou a sério essa questão, nunca parou para pensar a fundo, eu queria te convidar a parar um pouco agora, conversar com Deus e tomar a sua decisão. Não deixa para amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, é muito importante que você tome essa decisão hoje. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, curte esse vídeo para que o YouTube possa entregar ele para outras pessoas. Se você gostou e lembrou de alguém que poderia ser abençoado por essa mensagem, compartilha com essa pessoa. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para ela também. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.